E se você trabalhasse meses em um projeto incrível e, de repente, o filho do chefe quisesse levar todo o crédito? Essa funcionária fez algo que ninguém esperava, e uma única palavra mudou completamente o jogo. Você teria coragem de fazer o mesmo? Comenta aqui de que cidade você está nos assistindo. E se você quer histórias de reviravolta e justiça no trabalho, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum episódio. Eram 3 horas da manhã quando finalmente desliguei meu computador. Mais uma noite de trabalho intenso. Mais uma xícara de café frio esquecida sobre a mesa. Mais algumas horas de sono sacrificadas pelo projeto que consumia cada grama da minha energia há 5 meses. Meu reflexo no monitor negro me mostrava uma mulher de 34 anos com olheiras profundas e cabelos presos em um coque desleixado, mas meus olhos ainda brilhavam com a satisfação de quem sabia que estava criando algo excepcional. Algo que poderia mudar completamente os rumos da empresa. Trabalhava como gerente de inovação na TechVision Solutions há 7 anos. Comecei como estagiária, lutei por cada promoção, cada reconhecimento, cada centímetro de respeito em um ambiente corporativo onde ser mulher já era um desafio adicional. A empresa desenvolvia soluções de software para o setor financeiro, e meu projeto atual era uma plataforma revolucionária de análise preditiva que usava inteligência artificial para antecipar tendências de mercado com uma precisão nunca antes vista. Eu havia coordenado uma equipe de 12 pessoas excepcionais. Trabalhamos noites, finais de semana, feriados, derramamos suor e lágrimas naquele sistema. O projeto não era apenas tecnicamente brilhante, ele tinha potencial de gerar dezenas de milhões em receita para a empresa e consolidar a TechVision como líder absoluta do mercado. Cada linha de código havia sido cuidadosamente planejada, cada funcionalidade testada exaustivamente, cada detalhe polido até a perfeição. Minha equipe me via como uma líder exigente mas justa. Alguém que cobrava resultados mas também reconhecia esforços e celebrava vitórias. Juntos, criamos não apenas um software, mas uma obra-prima tecnológica que ultrapassava todas as expectativas iniciais do projeto. A apresentação final para a diretoria estava marcada para a próxima sexta-feira, dali a exatos 6 dias. Seria o momento culminante de meses de trabalho árduo, a chance de mostrar aos executivos da empresa o que minha equipe e eu éramos capazes de alcançar. Eu havia preparado uma apresentação impecável, com demonstrações ao vivo, estudos de caso, projeções financeiras detalhadas e até depoimento de clientes beta que já haviam testado o sistema. Estava nervosa, claro, mas também confiante. Aquele era meu momento, e eu estava absolutamente preparada para brilhar. Na quinta-feira de manhã, uma semana antes da apresentação, recebi um e-mail do CEO, Sr. Robert Morgan, convocando-me para uma reunião urgente em seu escritório. Meu coração acelerou. Reuniões diretas com o CEO não eram comuns para gerentes de nível médio como eu. Arrumei-me rapidamente, peguei meu tablet com anotações sobre o projeto e subi até o último andar, onde ficavam os escritórios executivos. A secretária do Sr. Morgan me recebeu com um sorriso formal e me conduziu para dentro da sala luxuosa, toda decorada em tons de cinza e mogno, com uma vista panorâmica impressionante da cidade. O que eu não sabia era que aquela reunião mudaria completamente o rumo da minha carreira e da minha vida. Sentado ao lado do Sr. Morgan estava um jovem que eu reconheci imediatamente, Derek Morgan, seu filho de 28 anos. Derek havia se formado em administração em uma universidade de prestígio 6 meses atrás. Como era de se esperar em empresas familiares, havia sido imediatamente contratado em um cargo de consultor estratégico sênior. Um título pomposo que, na prática, significava que ele circulava pela empresa sem responsabilidades claras, observando operações e supostamente aprendendo negócio antes de assumir posições de liderança real. Nossos caminhos haviam se cruzado algumas vezes nos corredores, mas nunca tivéramos uma interação significativa. Ele me cumprimentou com um aceno casual de cabeça, recostando-se confortavelmente na cadeira de couro como se fosse dono do lugar. O que, tecnicamente, um dia seria. Daniela, obrigado por vir tão rapidamente. O Sr. Morgan começou, sua voz grave e autoritária ecoando no escritório silencioso.
Tenho acompanhado o desenvolvimento do seu projeto de análise preditiva, e devo dizer que estou extremamente impressionado com o progresso. Você e sua equipe fizeram um trabalho notável, realmente excepcional. É exatamente o tipo de inovação que vai posicionar a TechVision à frente de todos os nossos concorrentes. Sorri, sentindo um calor de orgulho subir pelo peito. Reconhecimento do CEO era raro e valioso. Mas então ele continuou, e meu sorriso começou a vacilar. No entanto, Derek e eu estivemos conversando sobre a apresentação da próxima semana para a diretoria e chegamos a uma decisão estratégica importante. Derek se inclinou para a frente, entrelaçando os dedos sobre a mesa com um gesto que tentava parecer profissional, mas que, para mim, parecia ensaiado e artificial. Daniela, como você sabe, estou em processo de transição para assumir responsabilidades mais significativas na empresa. Meu pai e eu concordamos que seria benéfico para minha curva de aprendizado e para a percepção da diretoria sobre minhas capacidades se eu liderasse a apresentação do projeto na sexta-feira. Você entende? É importante que os membros da diretoria vejam que a nova geração da família Morgan está ativamente envolvida nas iniciativas mais importantes da empresa, que estamos preparados para assumir a liderança quando chegar o momento. Ele falava com uma naturalidade desconcertante, como se estivesse me pedindo para emprestar uma caneta, não para entregar meses do meu trabalho árduo. Fiquei em silêncio por alguns segundos, processando o que estava ouvindo. Meu cérebro parecia estar funcionando em câmera lenta, tentando encontrar sentido naquela situação absurda. Com todo respeito, Sr. Morgan, comecei, escolhendo cuidadosamente minhas palavras enquanto olhava para o CEO. Derek não esteve envolvido no desenvolvimento deste projeto. Ele não conhece os detalhes técnicos, não participou das decisões de design, não trabalhou com a equipe. Como ele poderia apresentar efetivamente algo que não ajudou a criar? A diretoria certamente fará perguntas técnicas profundas que requerem conhecimento íntimo do sistema. Tentei manter minha voz profissional, mas sentia uma revolta crescente queimando dentro de mim. O Sr. Morgan acenou com a mão, como se estivesse afastando uma mosca irritante. É por isso que você estará lá, Daniela. Derek conduzirá a apresentação, mas você estará presente para fornecer suporte técnico, responder perguntas mais específicas quando necessário. Pense nisso como uma parceria. Derek terá a oportunidade de demonstrar capacidade de liderança e visão estratégica, enquanto você garante que todos os aspectos técnicos sejam adequadamente abordados. É uma situação onde todos ganham. Exceto que claramente não era. Todos ganhariam, menos eu. Derek receberia o crédito, o reconhecimento, a visibilidade perante a diretoria, enquanto eu seria reduzida a uma assistente técnica, um recurso de apoio no meu próprio projeto. A injustiça era tão gritante que quase consegui ouvir minha carreira sendo sufocada diante dos meus olhos. Olhei para Derek, que mantinha uma expressão neutra, mas tinha um leve brilho de antecipação nos olhos, como se já estivesse saboreando o momento de glória que estava prestes a roubar de mim. Depois olhei para o Sr. Morgan, tentando encontrar algum sinal de dúvida, alguma abertura para a argumentação, mas vi apenas a determinação fria de alguém acostumado a ter suas decisões implementadas sem questionamentos. Sr. Morgan, eu entendo a importância de preparar Derek para futuras responsabilidades de liderança. Realmente entendo, disse, mantendo meu tom respeitoso mas firme. Mas este projeto representa 5 meses de trabalho intenso de uma equipe inteira. Minha equipe confia em mim para representá-los adequadamente, para garantir que seu esforço seja reconhecido. Permitir que alguém de fora simplesmente assuma o crédito enviaria uma mensagem terrível sobre como esta empresa valoriza seus funcionários. Ninguém está retirando crédito de você ou de sua equipe, Daniela. Derek interveio, sua voz carregando uma condescendência mal disfarçada que fez meu estômago revirar. Seu nome estará em todos os documentos como gerente de projeto. Sua equipe será mencionada. Mas a realidade corporativa é que apresentações de alto nível para a diretoria são sobre mais do que apenas mérito técnico. São sobre política, sobre posicionamento estratégico, sobre preparar a próxima geração de liderança. Você é inteligente o suficiente para entender isso. O tom dele era patronizante,
como se estivesse explicando conceitos básicos a uma criança teimosa. Senti minha mandíbula apertar de raiva, mas forcei-me a manter a compostura. Então está uma decisão final? Perguntei, olhando diretamente para o Sr. Morgan, dando-lhe uma última oportunidade de reconsiderar. Ele assentiu, sem hesitação. É final, Daniela. E espero que você seja profissional o suficiente para facilitar esta transição suavemente. Derek precisará de acesso completo a todos os materiais de apresentação, documentação técnica, planilhas financeiras, tudo. Você passará as próximas semanas trabalhando diretamente com ele para garantir que esteja completamente preparado para a apresentação e para quaisquer perguntas subsequentes. Considere isso também uma oportunidade de demonstrar suas habilidades de colaboração e trabalho em equipe, qualidades que são altamente valorizadas quando consideramos promoções futuras. A promessa implícita estava lá, uma cenoura pendurada na minha frente. Seja uma boa menina. Obedeça sem reclamar. E talvez, apenas talvez, você seja recompensada mais tarde. Mas eu conhecia esse jogo. Havia visto colegas serem manipulados com promessas vagas de reconhecimento futuro, apenas para serem repetidamente passados para trás quando as oportunidades reais surgiam. Havia passado 7 anos construindo minha reputação naquela empresa, provando meu valor repetidamente. E agora estava sendo pedido para entregar meu trabalho mais importante, meu projeto mais impressionante, para alguém que não havia contribuído com nada além de seu sobrenome. A injustiça queimava como ácido, mas eu estava encurralada. Recusar abertamente seria suicídio profissional. O CEO havia deixado claro que esta era uma ordem, não um pedido. Minha mente corria freneticamente, procurando alguma saída, alguma maneira de proteger meu trabalho e minha integridade, sem explodir minha carreira. E então, uma ideia começou a se formar. Perigosa e audaciosa, mas perfeitamente viável. Entendo, Sr. Morgan, respondi finalmente, minha voz surpreendentemente calma considerando o turbilhão de emoções que sentia. Vou cooperar totalmente com Derek e garantir que ele tenha tudo o que precisa para a apresentação. Derek sorriu, satisfeito, achando que havia vencido. O Sr. Morgan pareceu aliviado por eu não ter criado um problema. Eles não tinham ideia do que eu estava planejando. Saí daquele escritório com a cabeça erguida, mas por dentro estava fervendo de raiva e determinação. Eles queriam que eu entregasse meu trabalho. Eles teriam exatamente o que pediram, mas nos meus termos. E uma única palavra, cuidadosamente colocada, mudaria tudo. Nos dias seguintes, trabalhei incansavelmente com Derek, fornecendo-lhe acesso a todos os materiais do projeto, exatamente como o Sr. Morgan havia ordenado. Passei horas explicando cada aspecto do sistema, desde a arquitetura básica até as funcionalidades mais complexas. Derek, para dar-lhe algum crédito, pelo menos tentou acompanhar, mas ficou dolorosamente claro que ele não possuía a profundidade técnica ou a experiência prática para realmente compreender as nuances do que havíamos construído. Ele memorizava pontos de apresentação como um ator decorando falas, mas sem verdadeiramente entender o material subjacente. Isso era perfeito para o que eu tinha em mente. Compartilhei a apresentação completa do PowerPoint com ele, todas as planilhas financeiras, todos os estudos de caso, toda a documentação técnica. Mas o que Derek não sabia era que eu também estava preparando algo adicional, uma camada oculta de proteção que garantiria que a verdade eventualmente viesse à tona. Trabalhei discretamente à noite, em meu computador pessoal, criando uma documentação paralela que registrava meticulosamente cada decisão do projeto, cada contribuição da equipe, cada marco alcançado, tudo com timestamps e evidências irrefutáveis. Também comecei a comunicar estrategicamente com minha equipe, preparando-os sutilmente para o que estava por vir. Durante nossas sessões de preparação, Derek ocasionalmente revelava sua verdadeira natureza. Ele fazia comentários desdenhosos sobre membros da minha equipe, chamava certas decisões técnicas de excessivamente complicadas quando simplesmente não as entendia, e constantemente tentava simplificar aspectos do projeto de maneiras que comprometeriam sua integridade. Os diretores não precisam saber todos esses detalhes técnicos, ele dizia frequentemente. Eles querem ver retorno sobre investimento,
crescimento de receita, vantagem competitiva. O resto é só conversa de engenheiro. Seu desprezo pela excelência técnica que havia feito o projeto funcionar era evidente, e isso apenas solidificou minha determinação de executar meu plano. 3 dias antes da apresentação, Derek me procurou com uma solicitação adicional. Daniela, estive pensando. Para a apresentação, acho que deveríamos remover seu nome e os nomes da equipe dos slides principais. Torna tudo mais limpo, mais focado na mensagem principal. Podemos mencionar todos vocês verbalmente durante a apresentação, claro. Sorri internamente. Ele estava tornando isso ainda mais fácil para mim. Claro, Derek. Farei essas alterações imediatamente, respondi, mantendo minha voz perfeitamente neutra e cooperativa. Ele assentiu, satisfeito, sem perceber que estava cavando sua própria cova cada vez mais funda. A arrogância dele era impressionante, e eu estava prestes a usá-la contra ele de uma forma que ele nunca esqueceria. Na noite anterior à apresentação, finalizei meu próprio conjunto de materiais. Tinha cópias de absolutamente tudo, mais a documentação adicional que havia criado, tudo organizado de forma impecável e armazenado em múltiplos locais seguros. Meu computador pessoal, armazenamento em nuvem, até mesmo cópias físicas impressas guardadas em local seguro. Também preparei um pequeno dispositivo USB com uma apresentação alternativa, uma que contava a história real do projeto, com todos os créditos apropriados e evidências de cada contribuição. Não sabia se precisaria usá-la, mas estava preparada para qualquer cenário. Dormi bem naquela noite, pela primeira vez em semanas. Minha consciência estava limpa, e meu plano estava pronto. A manhã da apresentação chegou com um céu cinza e nublado, como se até o tempo estivesse refletindo a tensão que eu sentia. Vesti meu melhor terno preto, arrumei meu cabelo em um coque profissional impecável, e cheguei ao escritório 1 hora mais cedo. A sala de reuniões executiva já estava sendo preparada, projetor testado, cadeiras arrumadas, água e café disponíveis. Derek chegou 15 minutos antes do início, visivelmente nervoso apesar de toda sua bravata anterior. Você tem os arquivos finais? Ele perguntou, verificando seu laptop pela terceira vez. Tudo carregado e pronto. Confirmei, com um sorriso tranquilizador que não refletia absolutamente nada do que eu sentia por dentro. Os membros da diretoria começaram a entrar. 8 executivos seniores, cada um representando décadas de experiência em tecnologia e negócios. Eles cumprimentaram Derek calorosamente, tratando-o com a deferência automática reservada ao filho do CEO, mas também me reconheceram profissionalmente, alguns até mencionando que estavam ansiosos para ver o projeto sobre o qual haviam ouvido tanto. Sentei-me discretamente em uma cadeira lateral, notebook aberto no colo, assumindo meu papel designado de suporte técnico, enquanto Derek tomou posição na frente da sala, ao lado da tela de projeção, claramente tentando projetar confiança e comando. O Sr. Morgan abriu a reunião com comentários introdutórios sobre a importância da inovação para o futuro da empresa. Depois passou a palavra para Derek. Senhores, Derek começou, sua voz ligeiramente trêmula antes de se estabilizar. Hoje vou apresentar uma plataforma revolucionária que desenvolvi ao longo dos últimos meses, um sistema de análise preditiva baseado em inteligência artificial que transformará completamente nossa posição no mercado. Minha mandíbula quase caiu. Ele havia dito que desenvolvi. Não que desenvolvemos. Não que a equipe desenvolveu, mas que desenvolvi. A audácia era chocante, mas também era exatamente o que eu esperava que acontecesse. Ele não conseguiu resistir à tentação de reivindicar crédito total. Derek continuou a apresentação, seguindo os slides que eu havia preparado, recitando os pontos que havíamos ensaiado. Surpreendentemente, ele estava se saindo razoavelmente bem na parte superficial, apresentando as projeções financeiras e benefícios de mercado com confiança suficiente. Mas então veio a primeira pergunta técnica, do CTO da empresa, um homem brilhante chamado Dr. Harrison Shen. Derek, você pode explicar mais detalhadamente como o algoritmo de machine learning lida com outliers em conjuntos de dados financeiros voláteis? Qual foi sua abordagem para evitar overfitting?
Derek piscou, parecendo um servo diante dos faróis de um carro. Ah, bem, quer dizer, eu implementei uma abordagem robusta usando técnicas padrão de validação. Ele gaguejou, dando uma resposta tão vaga que era praticamente inútil. Dr. Shen franziu a testa, claramente insatisfeito. Técnicas padrão? Você poderia ser mais específico. Usou cross-validation, regularização, assembly methods. Derek olhou desesperadamente em minha direção, e eu senti todos os olhos da sala se voltarem para mim. Este era o momento. Eu podia salvá-lo, fornecer a resposta técnica detalhada, manter a farsa funcionando. Ou podia fazer algo completamente diferente. Respirei fundo e disse uma única palavra, a palavra que mudaria tudo. Não. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Derek me olhou com choque e confusão. Os membros da diretoria pareciam igualmente desconcertados. Dr. Shen inclinou-se para a frente. Não? Não o quê? Exatamente, Daniela. Não, Derek não pode explicar isso, respondi calmamente, mantendo minha voz firme e profissional enquanto me levantava, porque Derek não desenvolveu este sistema. Ele não escreveu uma única linha de código, não participou de uma única reunião de design, não tomou uma única decisão técnica. Eu desenvolvi este sistema, junto com uma equipe excepcional de 12 engenheiros e analistas que trabalharam incansavelmente por 5 meses. E posso responder a sua pergunta, Dr. Shen, com todos os detalhes técnicos que você quiser, porque eu realmente entendo o trabalho que foi feito. A sala explodiu em murmúrios. Derek ficou vermelho, alternando entre raiva e pânico. O Sr. Morgan se levantou da cadeira, claramente furioso comigo. Daniela, este comportamento é completamente inapropriado. O CEO começou, mas Dr. Shen o interrompeu, levantando a mão. Robert, espere. Deixe-a falar. Se há alguma confusão sobre quem realmente liderou este projeto, precisamos esclarecer isso agora, antes de tomar qualquer decisão sobre implementação e financiamento. Agradeci a Dr. Shen com um aceno de cabeça e conectei meu USB ao sistema de projeção. Minha apresentação alternativa apareceu na tela, completa com timestamps, registros de commits de código, atas de reuniões, tudo documentando meticulosamente cada fase do projeto e as contribuições específicas de cada membro da equipe, incluindo as minhas. Passei os próximos 40 minutos apresentando o projeto da maneira que sempre deveria ter sido apresentado, com honestidade, precisão técnica e devido crédito a todos os envolvidos. Respondi a cada pergunta da diretoria com profundidade e confiança. Demonstrei funcionalidades do sistema ao vivo, expliquei decisões de arquitetura complexas, discuti desafios que havíamos superado e soluções inovadoras que havíamos implementado. A diferença entre minha apresentação e a tentativa superficial de Derek era como dia e noite, e ficou dolorosamente óbvio para todos na sala quem realmente entendia o projeto e quem estava apenas tentando roubar crédito. Quando terminei, o silêncio na sala era pesado. Derek havia afundado em sua cadeira, completamente humilhado. O Sr. Morgan parecia estar lutando entre defender seu filho e reconhecer a realidade óbvia. Foi a diretora financeira, Amanda Torres, quem falou primeiro. Daniela, esta foi a apresentação mais impressionante que vi em anos. O trabalho que você e sua equipe realizaram é excepcional. Mas tenho que perguntar, o que exatamente aconteceu aqui? Porque Derek estava apresentando seu trabalho como se fosse dele. Olhei diretamente para o Sr. Morgan antes de responder. Porque me foi ordenado, uma semana atrás, a entregar meu projeto para Derek apresentar, para ajudá-lo a desenvolver habilidade de liderança perante a diretoria. A reação foi imediata e intensa. Vários diretores começaram a falar ao mesmo tempo, expressando indignação, confusão e descrença. Dr. Shen balançou a cabeça, visivelmente desapontado. Robert, isso é verdade. Você pediu a uma gerente talentosa para entregar meses de trabalho excepcional ao seu filho apenas para fazê-lo parecer bem na frente da diretoria. O Sr. Morgan tentou explicar, falar sobre desenvolvimento de liderança e estratégia de longo prazo.
mas suas palavras soavam vazias e defensivas. A verdade era inescapável. Ele havia abusado de sua posição para promover seu filho às custas de uma funcionária dedicada e de toda uma equipe de profissionais talentosos. Amanda Torres fez uma proposta. Precisamos de um recesso de 15 minutos. Diretoria, vamos conversar privadamente. Robert, você também precisa estar presente. Quando eles saíram, Derek finalmente encontrou sua voz. Você acabou de destruir minha carreira. Ele sibilou em minha direção. Olhei para ele sem simpatia. Não, Derek. Você tentou construir uma carreira sobre o trabalho roubado de outras pessoas, e isso nunca teria funcionado a longo prazo. Eu apenas acelerei o inevitável. Ele saiu da sala batendo a porta, e eu fiquei sozinha com meus pensamentos, meu coração batendo forte, esperando para ver o que aconteceria a seguir. Quando a diretoria retornou, Amanda Torres assumiu a palavra. Daniela. Após discussão, a diretoria decidiu unanimemente várias coisas. Primeiro, seu projeto está aprovado para implementação completa, com financiamento total. Segundo, você está sendo promovida a diretora de inovação, efetivamente imediatamente, com aumento salarial correspondente e equidade na empresa. Terceiro, Derek Morgan não trabalhará mais na Tech Vision Solutions. E quarto, o Sr. Robert Morgan será colocado em licença administrativa enquanto investigamos completamente este incidente e suas implicações para a governança corporativa. Meu queixo literalmente caiu. Eu não esperava isso. Esperava, na melhor das hipóteses, manter meu emprego. Nos meses seguintes, muita coisa mudou. Robert Morgan acabou se aposentando por escolha própria, embora todos soubessem que a diretoria havia exigido sua saída. Amanda Torres assumiu como CEO interina e posteriormente permanente. Meu projeto foi lançado com enorme sucesso, gerando exatamente o tipo de receita e vantagem competitiva que havíamos prometido. Minha equipe foi recompensada generosamente com bônus e promoções. E eu, pela primeira vez em minha carreira, senti que meu trabalho e talento eram verdadeiramente valorizados e respeitados. Encontrei Derek uma vez, meses depois, em uma conferência da indústria. Ele estava trabalhando para uma startup pequena, em uma posição júnior genuína onde teria que realmente aprender e provar seu valor. Ele me cumprimentou brevemente, parecendo genuinamente humilde pela primeira vez desde que o conheci. Você estava certa, ele disse simplesmente. Eu não merecia aquele crédito, e tentar roubá-lo foi errado. Espero que você possa, eventualmente, perdoar meu pai e a mim. Assenti, apreciando a demonstração de crescimento. Já perdoei, mas nunca vou esquecer. Hoje, quando conto esta história para jovens profissionais que me procuram para mentoria, enfatizo sempre a mesma lição. Seu trabalho, seu talento e sua integridade são seus ativos mais valiosos. Nunca deixe ninguém, não importa quão poderoso, diminuir suas conquistas ou roubar seu crédito. E às vezes, tudo o que você precisa para mudar completamente uma situação injusta é a coragem de dizer uma única palavra poderosa. Não. Aquele não custou-me muito em termos de estresse e risco, mas também me deu tudo o que eu merecia. Reconhecimento, respeito e uma carreira construída sobre verdade e mérito real, não sobre favoritismo ou fraude. E isso, no final, vale mais do que qualquer promoção conseguida através de silêncio complacente. Compartilhar.